Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 133. Título: Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Marcos 8, 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que já estamos fazendo de forma sequenciada e dessa forma remota, né? Já que ainda não podemos nos ver presencialmente lá no GEF. Mas a oportunidade do estudo virtual nos oferece condições para estudarmos, condições para continuarmos aprendendo muito com a doutrina espírita, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos na parte 2ª, que se chama do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 1º, chamado Dois Espíritos. Hoje nos compete conversar sobre os itens 124 a 127. Esse tema, esse capítulo, né, Dois Espíritos, e esse tema em especial, Progressão dos Espíritos, ele vem a seguir de um outro tema muito importante, que é a escala espírita, né? E quando nós estudamos a escala espírita, nós vimos que ela é uma escala que foi elaborada pelos espíritos e por Kardec, de forma a nos fornecer uma ideia, uma visão geral do grau de evolução dos espíritos, desde a sua criação até a sua qualidade de espírito puro, né? Todo o caminho que ele percorre, todos os graus evolutivos que ele pode ter nessa mudança, nessa transposição de espírito simples e ignorante a espírito puro. Nós vimos também no estudo da escala espírita que ela é uma escala que tem um cunho muito didático,
né? Tanto que a gente vai sempre rever e voltar ao estudo da escala espírita quantas vezes forem necessárias no decorrer do estudo, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Livro dos Médiuns, e todas as obras, enfim, da codificação. Mas essa escala, ela foi elaborada com o objetivo de nos guiar, de nos orientar ao nos depararmos com conteúdos que nós recebemos dos espíritos, né? Que nós recebemos nas comunicações recebidas, na maioria das vezes, pela via mediúnica. Então, baseado no conteúdo, baseado na fala, baseado na forma, baseado no conhecimento que o espírito demonstra na sua comunicação e baseado nas características que foram elaboradas ali, explicadas da escala, que ela possui, de uma forma didática, 3 ordens e 10 classes, nós conseguimos identificar mais ou menos o grau evolutivo daquele espírito comunicante. A gente sabe que a escala espírita ela não é estática, ela é uma escala dinâmica, ou seja, o espírito ele vai dentro da mesma ordem, ele pode percorrer aqueles graus evolutivos das classes, e além do que, ela foi dividida dessa forma, mas poderia ter sido dividida de outra, com outras classes, com outras ordens. Foi uma forma concisa, uma forma orientativa, e essa foi a preocupação tanto de Kardec quanto dos espíritos, de elaborar uma escala fácil e prática da gente poder consultar. E por que eu estou falando da escala espírita? Porque na escala espírita a gente já vislumbra o item que nós estamos estudando agora, que é a progressão dos espíritos. É por meio do estudo das características de cada classe e de cada ordem que a escala nos oferece, que a gente percebe que os espíritos saem de uma situação e vão para outra, ou seja, eles evoluem, eles progridem. Então, o progresso dos espíritos, o nosso progresso, ele é contínuo, ele é constante. E ele se dá de várias formas e em vários ritmos. É isso que esse item, progressão dos espíritos, vem nos trazer e vem nos ensinar. Então, como eu falei, nós vamos hoje especialmente comentar as questões 124 a 127, mas vamos voltar lá na 114, que foi a primeira pergunta desse item, que já foi comentado anteriormente, mas só para a gente se localizar nesse tema, né? Progressão dos espíritos. Na pergunta 114, Kardec questiona os espíritos com a seguinte questão: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Ou seja, em essência, né, os espíritos ou eles são bons, ou eles são maus, ou eles se modificam, ou eles se melhoram. E a resposta dos espíritos foi: são os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior a outra ordem mais elevada. É o que eu estava falando sobre a escala espírita. Nós temos a terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem de espíritos superiores, bons espíritos, e a primeira ordem, ou ordem única, que é dos espíritos, que tem, aliás, a classe única, que tem a classe dos espíritos puros, né? A ordem dos espíritos puros. Então, eles transitam da terceira ordem para a primeira ordem, ou seja, eles evoluem, progridem, né? Eles não são essencialmente bons, essencialmente maus, eles se melhoram. E na pergunta seguinte, 115, Kardec insiste: então, 2 espíritos, uns foram criados bons e outros foram criados maus? Não, não. E a resposta dos espíritos é essa: Deus criou espíritos, todos eles, simples e ignorantes. Simples no sentido de que não é composto, ele é único, né? Ele não é complexo, ele é único. E ignorantes, ou seja, sem o saber, sem ter conhecimento das coisas, sem conhecer. Então, todos nós tivemos exatamente o mesmo início de espíritos simples e ignorantes. Todos nós caminhamos por essa escala evolutiva até um dia chegarmos todos à primeira ordem, que é a dos espíritos puros, ou seja, quando nós atingimos o maior grau de perfeição essa relativa,
já que a perfeição absoluta é de Deus, né? Vamos então na pergunta 124, que é a que efetivamente nos inicia, né, os estudos da noite, esses estudos desse dia. A 124 fala o seguinte: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não. Os espíritos respondem sim, certamente. Os casos intermediários constituem a grande maioria. E quem são esses casos intermediários? Quem são esses espíritos que não são essencialmente bons nem essencialmente maus? Não efetivamente só caminham pelo bem ou efetivamente só caminham pelo mal? São aqueles que tomam decisões certas e equivocadas, tropeçam em seus vícios, ainda não elaboraram todas as suas virtudes, ainda mantêm egoísmo e orgulho em algumas situações, em outras não, conseguem superar alguns obstáculos, outros não. São aqueles espíritos que estão em evolução, espíritos a caminho, somos nós, espíritos ainda imperfeitos, que buscamos a cada dia sermos melhores do que fomos no dia anterior. São aqueles espíritos que ainda têm vícios a superar e virtudes a adquirir. Então, não tem uma atitude linear na bondade, nem uma atitude linear na maldade, podemos dizer assim, mas transitam num caminho de tentativas, de erros e de acertos no decorrer da sua caminhada. Então, nós, que somos espíritos imperfeitos, ocupamos lá a terceira ordem da escala espírita, transitamos em muitas daquelas classes que foram estudadas e, às vezes, erramos, às vezes acertamos, mas sempre ganhamos experiência. Então, mesmo errando, nós caminhamos para frente, pois nós aprendemos com os nossos erros e, certamente, não tendemos a repeti-los, né? Então, os casos intermediários, ou seja, aqueles espíritos que estão em evolução, em tentativas e erros, são a maioria. Na pergunta 125, Kardec elabora da seguinte forma: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros? Ou seja, aqueles que optaram pela senda do mal, aqueles que optaram por decisões infelizes, aqueles que optaram por manter os seus vícios por mais tempo, poderão ainda assim chegar ao grau de superioridade dos outros, daqueles que buscaram, que trabalharam mais rapidamente as suas virtudes? E os espíritos respondem sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. As eternidades. Por que os espíritos colocaram essa resposta? Por essa palavra, as eternidades, se deve entender que é a ideia que os espíritos fazem dos seus sofrimentos. Porque quando nós recebemos, às vezes, comunicações de espíritos em sofrimento no mundo espiritual, eles não conseguem vislumbrar o fim desse sofrimento. Não conseguem entender que aquilo é transitório. Então, eles julgam estar em sofrimento pela eternidade, né? Por um tempo que eles não conseguem ver o seu fim. Então, essa sensação, essa percepção de eternidade no sofrimento se dá naqueles espíritos imperfeitos que não vislumbram a possibilidade de sua melhoria, né? De sua transformação. E aí, a gente sabe que o caminho, né, da reforma íntima, que é o nosso esforço diário, ele é individual, né? E que cada um, ao tomar ciência, né, cada um de nós, ao tomar ciência da necessidade que temos de nos aperfeiçoarmos, de melhorarmos o nosso passo, de melhorarmos a nossa evolução, isso nos dá uma carga de responsabilidade na medida em que nós percebemos que as nossas pequenas decisões do dia a dia, as nossas decisões diárias, as nossas pequenas ações, pensamentos, palavras e atos influenciam no nosso caminhar, influenciam na nossa evolução. Então, nós, ao termos o conhecimento disso, ao entendermos essa situação, ao entendermos essa necessidade do aperfeiçoamento, da transformação, da mudança íntima, que não é fácil, que é uma mudança que exige esforço e esforço diário, nós
nos esforçamos mais, porque nós entendemos, nós temos uma fé raciocinada, nós temos uma fé que nos explica o motivo, às vezes, de algumas dores, de alguns sofrimentos, e nós conseguimos ir, à medida que entendemos, verificar que isso vai ter um fim. E de quem depende esse fim, né? O fim do sofrimento? Depende do nosso esforço. Mas nós temos uma doutrina que diz que, a par com esse esforço, a par com essa vontade de melhorarmos, nós temos uma misericórdia divina a nos auxiliar todo o tempo, por meio dos nossos anjos guardiães, por meio dos nossos anjos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, sempre estão dispostos a nos auxiliar, seja por uma inspiração, seja por um consolo, seja por uma orientação. Então, nos cabe dar ouvidos a essa orientação, a essa presença constante, amiga ao nosso lado, caminharmos mais rapidamente pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Esse esforço de melhoria, ele é individual, né? Ele é passo a passo cada um, né? A próxima pergunta, 126, Kardec questiona, é muito interessante essa pergunta, porque Kardec quer saber qual é a posição de Deus, né? Qual é o olhar de Deus para cada um de seus filhos, né? Então, Kardec pergunta o seguinte: chegados ao grau extremo, ao grau supremo de perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Ou seja, aquele espírito que relutou, que mais caiu, que mais tropeçou, que mais andou pelo caminho do mal, ao chegar à perfeição, porque ele vai chegar, em algum momento ele vai chegar, como todos nós, chegaremos. Aos olhos de Deus, esse espírito tem menos mérito do que os outros? E aí a gente lembra da parábola do filho pródigo, né? Que o pai recebe da mesma forma, trata da mesma forma o filho que sempre esteve com ele, o auxiliando na sua lide diária, quanto aquele filho que se extraviou pelo mundo e depois retornou, né? E não poderia ser outra a resposta dos espíritos. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais do que simples espíritos. Então, como nós vimos lá na resposta da 115, todos fomos criados idênticos, iguais, com os mesmos potenciais, simples e ignorantes. Uns caminham mais rapidamente pela senda da evolução, outros caminham mais lentamente, mas todos chegarão e serão tratados e recebidos e amados da mesma forma por Deus. Não poderia ser diferente. A pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Ou seja, ele está falando do conhecimento, né? Das faculdades intelectuais, da capacidade de absorção de conhecimento, da inteligência. E a resposta dos espíritos: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, os espíritos eles têm que evoluir em eu sempre costumo falar em dois progressos, né? O progresso moral e o progresso intelectual. Então, da mesma forma que fomos criados simples e ignorantes no sentido moral, ou seja, sem o saber, tendo que optar, tendo que fazer escolhas, da mesma forma se referem em relação às faculdades intelectuais. Nós somos simples e ignorantes, sem o saber. Então, é necessário o conhecimento também, passar por todas as experiências que a vida num planeta como o nosso permite. Isso é só um exemplo, porque existe encarnação em outros planetas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas os conhecimentos à nossa disposição neste planeta, eles têm que ser absorvidos. Então, nós somos criados idênticos quanto às faculdades intelectuais e temos o livre-arbítrio que nos delineia o caminho. Então, nós progredimos
mais ou menos rapidamente, tanto em moralidade quanto em inteligência, ao passo de cada um, né? Então, na nossa origem, né, nós desconhecemos as coisas. Temos os mesmos potenciais, mas caminhamos cada um de acordo com as suas escolhas, com as suas decisões e com as suas opções. A ferramenta que nós temos, né, para a nossa evolução, nós temos a lei de Deus, que está na nossa consciência, e nós temos o livre-arbítrio, que são as decisões diárias, de todos os dias e de todos nós. E continua um comentário de Kardec nessa questão 127, dizendo o seguinte, que os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. E a gente pode voltar lá atrás na escala espírita e ver isso bem lá. Nós temos espíritos que são bons, mas não têm sabedoria, não têm conhecimento, então eles não são ainda espíritos puros e perfeitos. É necessário, além da evolução moral, além do conhecimento do desenvolvimento do bem, da bondade, da caridade, do amor, é necessário também a experiência e o conhecimento intelectual, ou seja, o desenvolvimento da inteligência. Isso é indispensável para se chegar à perfeição. E Kardec faz uma comparação dos espíritos com crianças. Seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e se esclarecer, e não passam sem a transição necessária da infância à idade adulta. Ou seja, por mais bondosa que uma criança seja, na comparação que Kardec nos traz, ela ainda não é perfeita, porque ela precisa do conhecimento intelectual, precisa conhecer coisas, experienciar coisas, desenvolver a sua inteligência até adquirir um grau evolutivo maior. E muito bem, ao final dessas 4 perguntas que nos cabiam conversar hoje, mas ainda temos algo... essas 4 perguntas nos trazem a percepção, né? A curiosidade de entender melhor entre o bem e o mal. Nós falamos muito entre o bem e o mal, entre trilhar o caminho do bem, trilhar o caminho do mal, as escolhas que temos que fazer, né? Mas como podemos distinguir, no nosso caminho evolutivo, o bem do mal? Como podemos perceber se estamos no caminho do bem ou se estamos no caminho do mal, né? Mais um pouco à frente no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso melhor, mas já adiantando na questão 630, a gente acha essa resposta. Como se pode distinguir o bem e o mal? Ora, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Ora, mas e aonde está escrita a lei de Deus? Onde nós encontramos a lei de Deus? Isso também está lá no Livro dos Espíritos, mais à frente um pouquinho, na questão 621. E Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos, na consciência. Ou seja, o Espírito, quando criado, ele traz em si a lei de Deus. A lei de amor, a lei de bondade, a lei de caridade, a lei de progresso, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei de conservação, a lei de destruição. São as leis morais, né, que estão na nossa consciência. O livre-arbítrio são as decisões, é a ferramenta que nos faz tomar decisões sabendo de antemão da lei de Deus. Então, se nós temos o conhecimento na nossa consciência, no nosso espírito dessa lei, nos cabe atrelar as nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras à lei. E assim fazendo, seguimos o caminho para a perfeição. E por fim, para encerrar esse tema, ou pelo menos fechar com uma história bem interessante, que pode nos auxiliar um pouco a entender melhor sobre esse desenvolvimento do livre-arbítrio, sobre esse progresso dos espíritos, como ele se desenvolve. Tem um artigo muito interessante na Revista Espírita, né,
de janeiro de 1864, chamada Questões e Problemas, Progresso nas Primeiras Encarnações. Depois, quem tiver curiosidade de abrir lá a Revista Espírita e ler na integralidade, que eu vou fazer um resumo aqui. Essa é uma questão que foi trazida a Kardec pelos leitores da Revista Espírita. Foi trazida uma pergunta sobre exatamente a criação dos espíritos, o bem e o mal, o uso do livre-arbítrio, o seu desenvolvimento e o seu progresso. Então, a pergunta que foi trazida a Kardec foi a seguinte: duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem o bem nem o mal ao virem à Terra. Se nessa primeira existência uma segue o caminho do bem e outra o caminho do mal, como, de certo modo, é o acaso que as conduz, e elas não merecem castigo nem recompensa. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos e as recompensas não começariam a ser infringidos ou concedidas senão a partir da segunda encarnação, não da primeira, quando os espíritos já sabem distinguir o bem do mal, porque tiveram essa experiência na primeira encarnação. Tem lógica esse fundamento? Tem lógica essa opinião? Tem fundamento? Ou seja, a pessoa que mandou essa pergunta queria saber o seguinte: olha, na primeira encarnação não dá para exigir responsabilidade pelos atos desse espírito, porque ele não conhece o bem e o mal, ele não vivenciou, e então as suas decisões, na verdade, foram todas ao acaso. Mas a partir da segunda, que ele já tem conhecimento e experiência, já dá para ele, já sabe distinguir o bem do mal, já consegue tomar as atitudes baseadas nessa experiência, já consegue exercitar o seu livre-arbítrio. Tem lógica isso? Essa é a pergunta que foi trazida a Kardec na Revista Espírita. E Kardec responde da seguinte forma: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma, porque é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, tendo todos, assim, o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça de Deus, né? Todos iguais, todos simples e todos ignorantes, sem saber. Continua Kardec: o que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, e após numerosas encarnações na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma, para ser responsável pelos seus atos. Pode ser que isso só venha a acontecer após a 100ª ou talvez após a 1000ª encarnação. Então, não é nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Pode ser que o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade pelos nossos atos só se dê a partir de muitas encarnações. Dá-se o mesmo com a criança, que não goza na plenitude de suas faculdades nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Além disto, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Então, durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Então, durante muitas encarnações, o que rege o espírito encarnado, o homem, o ser humano, né, é o instinto de conservação. É o instinto de buscar alimento, de se proteger dos inimigos, né, dos outros animais, do frio, da chuva. O instinto de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, se equilibram com a inteligência. E só mais tarde, e sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Só então que começa a série de responsabilidades. Além disso, continua Kardec, o autor da pergunta comete 2 erros graves. O primeiro é o de admitir que o acaso decide o bom ou mau caminho daquela primeira suposta encarnação dos espíritos. Na verdade, se houvesse acaso ou fatalidade, toda a responsabilidade seria injusta. Como dissemos, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência só se faz pouco e pouco,
E a responsabilidade real só se inicia quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa, ou seja, quando ele tem conhecimento e percepção sobre os seus atos, quando ele age por sua própria vontade. E o segundo erro é o de admitir que as primeiras encarnações humanas ocorram na Terra. A Terra já foi, mas não é mais, um planeta primitivo. E sobre essa questão do planeta primitivo, a gente recorre lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, onde Kardec nos dá uma noção, também, assim como a escala espírita, uma noção macro, uma noção didática, para nos fazer entender a evolução dos planetas, a evolução dos níveis dos planetas, onde ocorre a encarnação dos espíritos na raça humana, na espécie humana. E nós temos lá cinco tipos de mundos, né? Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, onde é o nosso planeta de provas e expiações, né? Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos puros. Então, Kardec diz, olha, não é na primeira nem na segunda encarnação que o espírito criado simples e ignorante tem condição de elaborar o seu livre-arbítrio e fazer escolhas livremente, ou seja, tendo responsabilidade pelos seus atos, muito pelo contrário. Esse progresso dos espíritos ele é lento e gradual, respeitando o seu passo evolutivo, o seu caminho evolutivo individual. E as primeiras encarnações do homem não se deram num planeta como o nosso, que já é o segundo na escala dos mundos. Nós já não somos mundo primitivo, a Terra já foi, não é mais. Hoje a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, esse artigo ele é maior do que isso, ele é mais completo, convido a todos a buscarem isso na Revista Espírita de fevereiro de janeiro de 1864, para ler o artigo inteiro, que é bem interessante. Então, conclui assim a Revista Espírita: nós não somos perfeitos, isso é o certo. Sabemos que nossas imperfeições são um único obstáculo à nossa felicidade futura. Estudemos, pois, a fim de nos aperfeiçoarmos. E no ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida. Nós já trilhamos um caminho longo aí de muitas, milhares de encarnações, já temos condições de desenvolver o nosso livre-arbítrio, já temos condições de exercitar o nosso livre-arbítrio baseado na nossa experiência, nos conhecimentos adquiridos nas encarnações passadas e nessa encarnação. Já temos condição de julgar com critério, de entender a lei de Deus e ter as nossas decisões criteriosamente sabendo o que é bem e o que é mal. E nesse ponto temos a nossa responsabilidade mais seriamente empenhada, ou seja, assumimos as decisões que tomamos, e não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem, porque nós já sabemos. Então, a doutrina espírita ela tem esse caráter de nos trazer o conhecimento sobre as realidades espirituais, trazer o conhecimento de que estamos a caminho e que cabe a nós cuidarmos da nossa própria evolução, mas também cabe a nós cuidarmos da evolução do coletivo, né? Porque auxiliando a nós próprios, auxiliamos ao próximo. Colocando em prática a lei de amor e caridade, auxiliamos a nós e auxiliamos ao próximo. Então, que esse caminhar dos espíritos tão bem estudado, tão bem orientado pela doutrina espírita, tão bem explicado pela doutrina espírita, possa nos estimular a buscar o conhecimento, a buscar o entendimento e sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Fiquem todos com muita paz.